Olá pessoal, venho aqui mais uma vez compartilhar um vídeo convosco e com muito gosto para alertar as pessoas sobre essa seita destrutiva que mostram ser assassinos camuflados, mostram ser os psicopatas do cotidiano. Venho aqui convosco compartilhar qual foi a minha primeira bandeira vermelha dentre as testemunhas de Jeová. A primeira delas, primeiríssima delas mesmo, foi a tristeza, foi a melancolia, foi um desagrado que eu sentia vez após vez ao conviver com essas pessoas. Algo estava errado, mas eu não sabia o que era. Eu era muito nova. Eu tinha meus 20 anos de idade. Isso foi há 2 décadas atrás, aqui em Londres. Então sempre me afastava porque era um ar tóxico, uma energia negativa, um lugar onde eu não conseguia ficar. Qual foi a minha primeira bandeira vermelha? Primeiro, eu me sentia muito triste. Segunda bandeira vermelha principal que alertou que nem uma sirene alarmante. Segunda bandeira vermelha que eu senti dentre as testemunhas de Jeová foi a roupa. A roupa, gente. Eu me sentia farta de vestir ou vestido ou saia. E para um psicopata não pode se sentir farta de nada. Para ele é aquilo, é aquilo. Ele é tão restringido, limitado mentalmente, que isso sai nas suas ações. Os psicopatas não são pessoas de alternativas, eles não são pessoas que oferecem opções. Ele quer ser o chefe, ele quer determinar a tua vida, mas tudo se a gente permitir. Portanto, a minha segunda bandeira vermelha foi a roupa. Porque eu às vezes queria ir de calças e era mal vista, porque os ares de desaprovação que eles dão, a desaprovação, desculpa, que eles mostram, é por intermédio de linguagem não verbal, olhares, expressões faciais, comportamento, atitudes. Os psicopatas, dentre as testemunhas de Jeová, falam muito por linguagem não verbal. Então, às vezes, sentia vontade de ir de calças, não digo calças muito justas, mas calças sociais à vontade. Às vezes, sentia vontade de vestir um macacão social. E eu via que ali não podia. Era horrível. E me fazia muita confusão, porque chega um momento em que a pessoa não consegue rir. A pessoa sente tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva. Isso vem da energia negativa e tóxica que eles emitem ali, que a pessoa ficava dizendo: isso não é possível. Não é possível isso aqui dentro ter uma previsão de paraíso, do mundo feliz. Porque a felicidade eu já tinha que estar a sentir naquele momento, a conviver com eles. Mas era uma tristeza inexplicável. Era uma raiva, um ódio que a pessoa sentia, um sentimento ruim a todo momento. Primeira, segunda bandeira vermelha, né? Que é a roupa que eu disse. A outra bandeira vermelha. Carreiras. Por que uma testemunha de Jeová não pode ser apresentador de programa? Por que uma testemunha de Jeová não pode ser jornalista? O que eles diziam? Jornalista, nós já sabemos a verdade, estar aí a repetir, vez após vez, notícias ruins, isso não condiz com alguém que acredita num novo mundo. Ser modelo fotográfica, ser cantor, ser músico, você vai confrontar um ancião ou alguém e lhes dizer porque que essas carreiras não ocorrem dentre as testemunhas de Jeová. Sabes o que eles vão te responder? Podes. Tu podes fazer tudo o que tu quiseres, mas na verdade é mentira. Porque quando tu tentas falar com alguém dentro da congregação, dentro do salão do reino,
sobre algum interesse teu, não vais ter ninguém com quem dividir. Aliás, os anciãos já manipulam essas pessoas para não te darem ouvidos, porque o que tem que se falar ali são só os interesses do reino, não são os teus. Ninguém quer saber de ti para nada, nem do que te interessa fazer. Outra situação que foi uma bandeira vermelha, comportamento do Paul Williamson dentro da congregação. Nosso humano, nosso Deus, que viveu no Brasil durante décadas e lá era visto como rei, como Deus, porque um inglês lá mostrando libras na favela, segundo informações que eu recebi, dormia qualquer pessoa maior ou menor de idade. Aliás, muitos dos irmãos e irmãs cochichavam atrás, naquele tempo nessa congregação, dizendo que o Paul Williamson já não tem ereção. Entretanto, as informações que chegaram até mim, se ele ver o cozinho do menino de 3 anos ou menos, ou menor de idade, a genitália dele fica bem durinha. Um Paul Williamson que abre a Bíblia e põe uma pessoa dentro de uma sala com mais 2 homens, quer dizer, uma mulher com 3 homens numa sala para ouvir o pecado que ela cometeu de fornicação. As pessoas pensam o quê? Que o Paul Williamson quem é? Uma pessoa que dizem ter cometido tantos crimes no passado e foi atingir o posto de missionário para cobrir os crimes que ele comete. Não é? Outra bomba aqui que vocês não sabem, que eu vos vou contar. Naquela congregação haveria o casal mix, 2 casais mix na altura, né? Interraciais. 2 casais interraciais, que é a Maria Tomás e o Laureano Tomás, e a Elizabeth e o Pedro Francisco. Vocês sabiam que a nossa mana Elizabeth, que se mostra a perfeita, que não parte nenhum prato, vocês sabiam que ela cometeu fornicação durante 7 anos? Por quê? Porque o tal Pedro Francisco, o angolano, que com ela se casou, apresentou a ela um documento falso, dizendo que ele é português, para que ela se casasse com ele. Entenderam bem? Quem vem a revelar essa verdade de que Pedro Francisco apresentou um documento falso português para Elizabeth, a sueca, para eles poderem se casar, foi a Rita, na altura, a mãe da Karina e da Tita. Então ficam a saber o que é que acontece nos bastidores das testemunhas de Jeová. Eles não são os santos que eles mostram ser. E essa Elizabeth a apontar os angolanos como merda, como pessoas abaixo, quando ela também foi enganada e fornicou. Os 2 filhos da Elizabeth, a Rosalinda e o William, nasceram frutos da fornicação. A Elizabeth só vem a legalizar o Pedro Francisco depois da Rita lhe ter dito na cara de que o Pedro não é português nenhum. O documento que ele te apresentou é falso. Então, a Elizabeth, a sueca, cometeu fornicação com Pedro Francisco durante 7 anos. Os 2 filhos dela são filhos da fornicação. E o caso ficou abafado. Porque o Paul Williamson lambe o cu dos nórdicos, lambe o cu dos suíços, lambe o cu de todas as nacionalidades que ele acha que estão acima da do Reino Unido, da britânica. Então, cuidado, muito cuidado com a Elizabeth, essa sueca, porque ela odeia os africanos. Um dos motivos adicionais que ela não respeita os africanos é por causa dos pais dos filhos dela, daquilo que ele fez, essa aldrabice, e também porque toda a família do Pedro passa a lhe pedir dinheiro.
Eu fiquei 3 dias hospedadas na casa dessa sueca e eu vi o que se passava ali. Ela ameaça desde há muito tempo os filhos para serem testemunhas de Jeová. Rosalinda não gosta de ser testemunha de Jeová. William não gosta de ser testemunha de Jeová, mas ela obriga com ameaças e também com bajulação e com elogios completamente desnecessários. Para quê? Para ela mostrar no Paul Williamson que os meus filhos estão direitinhos na verdade, mas é sob ameaças, sob bajulação que ela faz isso. Então fiquem a saber do que realmente acontece dentre as testemunhas de Jeová. Eles não são isso que eles aparentam ser, tá bem? Eles não são isso que eles aparentam ser. Não tenho medo de represálias de ninguém. Eu assisti, fiz parte daquela congregação e tudo que eu estou a vos dizer aqui são coisas que eu vivi, são coisas que eu constatei. As coisas que eu falo sobre o Paul Williamson são informações que chegaram até mim, mas a informação sobre a Elizabeth, sobre a fornicação dela, isso foi exposto em toda a congregação, porque a Rita fez questão de gritar em alto e em bom som que o Pedro não tem documento português nenhum. Nunca teve. E casou-se com ela. Casou-se com ela onde um documento falso, um documento ilegal. Mentiu. Então, se mentiu, ela fornicou. Então, como é que ela só quer apontar os dedos que os angolanos é que fornicam? Quando ela também fez. Abafaram o caso. Estão a entender bem? Então, muito cuidado vocês cabo-verdianas, porque eu vejo que ela corre atrás de estudantes negras só para vender a imagem de que não é racista. Mas a Elizabeth não quer saber de preto nenhum. Ela, quando vai ter estudantes negros e negras, é para vender a falsa imagem de que é imparcial e para também as pessoas lhe assistirem. Literalmente olharem para ela, porque o narcisista, ele sente-se pessoa quando as pessoas lhe assistem, quando ele tem audiência. É isso que a Elizabeth faz. Então, muito cuidado com as testemunhas de Jeová, porque eles são filhos de Satanás, e eles disfarçam isso com uma outra imagem. Eles disfarçam isso com uma outra imagem. As testemunhas de Jeová são psicopatas do cotidiano e eles não amam a ninguém. They are not charitable at all. They are not charitable. Muito pelo contrário. Eles são assassinos camuflados que já incentivam e já incentivam até hoje a morte de muita gente por recusa de transfusões de sangue. Não é verdade que Deus só aceita transfusões sem uso do sangue. Com ou sem uso do sangue, salvar a tua vida, tá bom. Mas eles dizem não. Que o Deus deles só aprova a transfusão sem o uso do sangue. Claro, psicopata como eles, é só mesmo a transfusões sem o uso do sangue que ele vai aprovar. Então, com muito cuidado com as testemunhas de Jeová, porque eles são assassinos camuflados.